O livro de Urântia, 22:10. Os assistentes dos filhos elevados. Os assistentes dos filhos elevados são o grupo superior de filhos trinitarizados e retrinitarizados dos seres ascendentes glorificados do corpo mortal da finalidade e dos seus eternos companheiros, as personalidades do paraíso Avona. Eles são designados para o serviço dos superuniversos e funcionam como ajudantes pessoais dos filhos elevados dos governos dos anciães dos dias, e poderiam ser adequadamente denominados secretários particulares. Eles atuam de tempos em tempos como funcionários para comissões especiais e outras coligações grupais dos filhos elevados. Servem aos perfeccionadores da sabedoria, conselheiros divinos, censores universais, mensageiros poderosos, aqueles elevados em autoridade e aqueles sem nome nem número. Se, ao dissertar sobre os guardiões celestes, pareceu que chamei a atenção para as limitações e dificuldades desses filhos duplamente trinitarizados, deixe-me agora, com toda a justiça, chamar a atenção para o seu grande ponto forte, o atributo que os torna quase inestimáveis para nós. Esses seres devem a sua própria existência ao fato de serem as personificações de um conceito único e supremo. Eles são a incorporação em personalidade de algum ideal universal, de alguma ideia divina como nunca antes havia sido concebida, expressa ou trinitarizada. E eles foram, subsequentemente, abraçados pela Trindade. Assim demonstram e, de fato, corporificam a própria sabedoria da Trindade, divina, no que concerne à ideia ideal da existência de sua personalidade, na medida em que tal conceito particular for revelável aos universos. Essas personalidades incorporam em tudo e por tudo o que qualquer inteligência de criatura ou criador poderia possivelmente conceber, expressar ou exemplificar. Eles são aquela ideia personificada. Será que podeis perceber que essas concentrações vivas de um único conceito supremo de realidade no universo poderiam prestar um serviço inenarrável àqueles a quem é confiada a administração dos superuniversos? Não faz muito tempo, fui encarregado de dirigir uma comissão de 6, um de cada, entre os assistentes dos filhos elevados, designada para o estudo de 3 problemas pertinentes a um grupo de novos universos, na qual, na parte sul de Orvonton, tornei-me intensamente consciente do valor dos assistentes dos filhos elevados quando requisitei ao dirigente da ordem deles, em Uversa, a designação temporária desses secretários para a minha comissão. A primeira das nossas ideias foi representada por um assistente dos filhos elevados em Uversa, qual a partir daí passou a ser designado para o nosso grupo. O nosso segundo problema foi incorporado por um assistente dos filhos elevados, designado ao superuniverso número 3. Obtivemos muita ajuda dessa fonte, por intermédio da Agência de Distribuição do Universo Central, para a coordenação e disseminação do conhecimento essencial, mas nada comparável à assistência prestada pela presença factual de uma personalidade que é um conceito trinitarizado por criaturas, em supremacia, e trinitarizado pela deidade em finalidade. Quanto ao terceiro problema que tivemos, os registros do paraíso indicaram que tal ideia não havia nunca sido trinitarizada por criatura alguma. Os assistentes dos filhos elevados são personalizações únicas e originais de conceitos extraordinários e de ideais estupendos. E, enquanto tal, eles tornam-se capazes de conferir às nossas deliberações de tempos em tempos uma iluminação inexprimível. Quando eu estiver atuando em alguma missão remota nos universos do espaço, pensai no que significa em termos de assistência se eu for tão afortunado ao ponto de ter, na minha missão, um assistente dos filhos elevados que seja a plenitude do conceito divino em tudo que diga respeito ao problema para a solução do qual eu houver sido enviado. E eu tenho tido repetidamente essa mesma experiência. A única dificuldade com esse plano é que nenhum superuniverso pode ter uma edição completa dessas ideias trinitarizadas. Apenas conseguimos 1/7 desses seres, e assim, apenas uma vez em 7 podemos desfrutar da associação pessoal com esses seres
mesmo quando os registros indicarem que a ideia haja sido trinitarizada. Poderíamos usar com grandes vantagens número muito maior desses seres em Uversa, em vista do seu valor para as administrações dos superuniversos. Desse modo, de todos os modos possíveis, encorajamos os peregrinos do espaço e também os residentes do paraíso a intentar a trinitarização, pois, após haverem contribuído e interagido uns com os outros, essas realidades vivenciadas são essenciais à realização da aventura criativa da trinitarização. Temos agora, no nosso superuniverso, cerca de 1,25 milhão de assistentes dos filhos elevados, e eles servem tanto no setor maior quanto no menor, funcionando até mesmo em Uversa. Muito frequentemente, eles acompanham-nos em nossos compromissos nos universos remotos. Os assistentes dos filhos elevados não são designados permanentemente junto a filho algum ou comissão alguma. Eles ficam em circulação constante, servindo onde a ideia ou o ideal, que na verdade eles são, possa melhor colaborar com os propósitos eternos da Trindade do Paraíso de quem eles se tornaram filhos. Eles são afetivos de um modo tocante, são extraordinariamente leais, refinadamente inteligentes, supremamente sábios no que concerne a uma única ideia e transcendentalmente humildes, ao mesmo tempo em que eles podem passar-vos a totalidade do conhecimento do universo no que se refere à sua ideia única ou ideal, tornam-se quase patético observá-los buscando conhecimento e informação sobre muitos outros temas, consultando mesmo até os mortais descendentes. E essa é a narrativa da origem, natureza e funcionamento de alguns daqueles que são chamados de filhos trinitarizados de Deus, mais particularmente daqueles que passaram pelo divino abraço da Trindade do Paraíso e que depois foram designados para os serviços dos superuniversos, para ali prestarem uma cooperação sábia e compreensiva aos administradores dos anciães dos dias, nos seus esforços incansáveis de facilitar o progresso interior dos mortais ascendentes do tempo na direção do seu destino imediato em Avona e da sua meta final no paraíso, narrado por um mensageiro poderoso do corpo revelador de Orvonton.